Onde eu tô aqui, ó, Instituto Biológico, o pessoal pediu para mostrar, fazer um videozinho mostrando como é que faz para levar a amostra ali da sua planta para o Instituto Biológico para fazer análise fitopatológica, né? Então eu vim até o Instituto, vou mostrar aqui como é que funciona o setor de triagem. Vamos conversar lá com a Silvia no setor de triagem, vamos conversar também no laboratório de fitopatologia com a doutora Eliana e a doutora Ieda também. Vão mostrar pra gente algumas coisas bem bacanas, por isso que eu acho que já vale o like. Se você não é inscrito aí, se inscreve no canal também e compartilha, que tá bem bacana esse vídeo aí. A amostra que você vai mandar vai chegar aqui, ó. Triagem vegetal, né? É o primeiro passo. Então, quando você mandar a amostra, vai chegar na triagem vegetal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no laboratório de triagem. O que o pessoal faz? Pessoal, aqui é a Silvia, né? A diretora aqui da triagem vegetal. Tudo bom, Silvia? Tudo bom. O que vocês fazem aqui? Aqui é uma unidade que recebe toda a amostra vegetal encaminhada para o Instituto para análise. Tá? Então, se a pessoa suspeita que a planta está com alguma doença ou com alguma praga, ele pode submeter aqui ao Instituto. Ela chega aqui nesta unidade, chegando aqui a gente vai cadastrar esta amostra e distribuir para o laboratório de competência. Se for uma praga, vai para os laboratórios que trabalham com insetos, e se for uma doença, vai para os laboratórios das áreas específicas, né? Fungo, vírus, né? A gente encaminha. Aqui é o ponto central, então, para a distribuição. Para recebimento e distribuição, né? É feito um cadastro por um sistema no computador, e aí quando o técnico finaliza a análise, esse laudo é emitido também por esse sistema e somos nós que encaminhamos este laudo para o cliente. Então, o início e o fim é tudo aqui. É tudo aqui. É isso aí. Pessoal, quem tem dúvida de como mandar a amostra para cá, entra aqui no site do biológico.sp.gov.br. Aí, olha, a pessoa vem aqui nesta barra aqui superior, temos aqui produtos e serviços, tá? Ela clicando em produtos e serviços, ela vai em exames e análises. Dentro de exames e análises, nós estamos aqui, olha, na área de sanidade vegetal, tá? Chega aqui, tem aqui nós temos os preços que são cobrados, as análises que são feitas, né? O nosso credenciamento no Inmetro. E aí, percorrendo aqui, tem as informações gerais de como enviar, para onde enviar, né? Nosso e-mail, nosso telefone de contato, né? Aqui para baixo, olha, as pessoas, os interessados, encontram a orientação sobre a coleta e o envio da amostra, tá? Então é bem interessante as pessoas lerem aqui. É como vai enviar, né? Vai enviar, né? Esse envio ele pode ser pessoal, a pessoa pode trazer aqui pessoalmente a amostra, como pode encaminhar via correio ou algum outro sistema de entrega. E aí a amostra, olha, ela deve ser encaminhada juntamente com este formulário que está aqui, olha, ele abre em Word, tá? Então é muito interessante que todos esses dados aqui preencha corretamente, né? Por completo e corretamente, que é o contato que a gente vai fazer, porque qualquer dúvida que a gente tiver com a amostra, é aqui que a gente vai recorrer para voltar no nosso cliente. E os dados da amostra, é interessante preencher o máximo de informação que tiver, tá? Mas não é a ausência de alguma informação aqui que vai interromper o processo de análise ou de cadastramento da amostra. Basta aqui a gente ter o contato do nosso cliente, que a gente entra em contato. Ô Silvio, se aqui tem o agricultor tiver alguma dúvida se é um fungo, se é uma bactéria, se é um vírus, é aqui que você vai fazer a triagem também para ter certeza do que está atacando aquela planta, né? Sim, a gente tenta aqui dar o melhor encaminhamento para a amostra, né, do nosso cliente, visando também com isso até que a análise não demande muito tempo, né? O agricultor ele quer agilidade, ele quer rapidez e ele quer uma precisão, né, no resultado também, né? Então a gente tenta, por mais que às vezes o nosso cliente ele sugira qual pode ser o problema que esteja acarretando para ele, né, na lavoura dele, nós aqui também, em função do nosso conhecimento, né, a gente pode também sugerir que não seja feita a análise proposta por ele para aquele patógeno e sim para outro.
né? Não necessariamente, então, vai fazer a análise que ele está pedindo Isso, ali. mas isso tudo vai ser de comum acordo, né? A gente entra em contato, ou se julgamos que precisa de uma análise complementar, né? Então a gente também sugere a ele isso. Então a gente fica aqui no papel de orientar, né, o nosso cliente, né, para realmente melhor atender. Você tem uma amostra ali que está com essa Isso. dúvida, né? Exato, né? Temos uma amostra aqui, o cliente enviou com ele fala de um enrolamento das folhas, né? E enrolamento das folhas, por exemplo, pode ser causado tanto por doença quanto por praga, né? Então, a gente pega a amostra, a gente leva na lupa, por exemplo, né, que permite tanto ver algumas estruturas de fungo, quanto nos permite ver o próprio inseto, né, se é uma praga, para que efetivamente a gente possa dar o melhor direcionamento. Uma análise prévia aqui, né? Isso. Então nós vamos, neste caso... Você vai encaminhar para o laboratório de fitopatologia, então. Isso, vou encaminhar, solicitando uma análise de fungo, né? E aí eles lá têm mais recurso, aqui nós só contamos com a lupa, né? Eles lá usam outras técnicas e tudo mais. Se eles julgarem que não é só o fungo que está causando isso, eles vão também orientar para que a gente repasse essa amostra para outros laboratórios. Se você encontrasse um ácaro ali, mandaria para a entomologia. Exato, para o laboratório de acarologia, se fosse um inseto, iria para a entomologia e assim a gente encaminharia. É isso aí, a gente vai subir lá para o laboratório de fitopatologia para dar uma olhada. Obrigado, Silvia. Depois que a amostra que chegou lá na triagem, a Silvia fez toda a triagem, a gente vai vir aqui, ó, para fitopatologia. Lógico, depende do que a Silvia fez ali, né? Analisou a amostra, se vai para entomologia, se vai para fitopatologia, e é aqui que faz todas as análises de vírus, de fungo, de bactérias, tá? Questões de doenças de planta, é aqui. Então, ali aquela porta que eu mostrei é para os pesquisadores entrarem, né? E é bem interessante, bem organizado aqui, porque a gente tem a outra porta aqui, que é a entrada de amostra, tá? Então, quando chega a amostra da triagem, ela entra por aqui para não haver contaminação cruzada ali. Vamos lá então no laboratório conhecer a doutora Eliana Rivas e a doutora Ieda Mascarenha. Olha pessoal, a doutora Ieda, tá? Ela tá com uma amostra que acabou de chegar aqui. Amostra de pinos, né? Então assim, a amostra chega pra gente embalada, assim, e como já veio a solicitação, vem às vezes a solicitação de qual o fungo que o interessado exige, aí eu faço... Ela chega, pode mostrar aqui, Pode. né? Esse daqui é um pinus para Mycosfarella, né? para Mycosfarella gibsoni. Então daí eu já sei, mas pelo fungo que ele solicita, eu já vejo que técnica que vai ser. Já vai direcionar, né? Para fazer um tipo de análise ou outro. E aqui o tipo de análise vai depender da cultura, né? E do patógeno. Do patógeno, só do patógeno. Do patógeno. Porque assim, como é eu já sei que esse tipo de fungo é detectado através da técnica de blotter test. Então, assim, é uma câmara úmida do material. Tem algumas já prontas ali? Aí eu necessito de 400 sementes para fazer a técnica. Então, assim, eu plaqueio em câmara úmida de papel filtro, né? O papel filtro embebido em água. Ela fica, eu ponho, logo após o plaqueado, eu ponho no equipamento, né, numa BOD, que é uma câmara, por 24 horas. Depois de 24 horas eu passo para o freezer, porque daí para quebrar a germinação, porque o ideal é não germinar a semente, porque senão dificulta na identificação Não pode deixar germinar, né? O ideal é não germinar. Aí passa mais 24 horas no freezer, depois eu volto para a BOD e
espero mais 8 dias. Por isso que demora para o agricultor receber o resultado. Então, assim, a gente sempre dá, pelo menos no mínimo que eu preciso de uns 10 dias, né? Porque maquiar, fazer todo esse processo, analisar e emitir o relatório de ensaio. Por isso que você que está cobrando aí rapidez, espera pelo menos uns 10 dias aí, porque demora. O processo é demorado, vai para lá, vai para cá, esquenta, esfria, né? Enfim, não é tão simples assim, só coloca no microscópio. Não é isso, Ieda? Isso, ainda após os 8 dias eu retiro da câmara e aí eu venho fazer a identificação no microscópio, né, na lupa, que é microscópio estereoscópico, e se necessário eu uso o microscópio óptico. Ó, pessoal, esse daqui é uma amostragem de batata, né? Que tá para análise, tá analisando. E a batata que chega aqui geralmente é para tudo, né? Faz uma análise geral aí de fungo, bactéria, vírus. Vírus e nematóides. E daí, como é que é o procedimento com a batata? É só Então, pôr batata, aqui? eu vou falar de fungos, que é o que eu faço. Então, assim, a gente recebe a amostra, eu pego os tubérculos, também põe em câmara úmida, a uma temperatura de 25 graus, né, mais ou menos 2. E depois desse tempo de BOD eu tiro, trago também para a lupa e faço a identificação. E aqui no laboratório eles também fazem análise molecular. Então vou falar com a doutora Eliana Rivas para ver como é que é feito essa análise molecular aqui quando chega o material no laboratório de fitopatologia aqui no Instituto Biológico. A doutora Eliana aqui, tudo bom, doutora? Oi, tudo bem? Maravilha. Aqui, o que chegou aqui é uma lavanda, né? Para fazer a análise. Exato. Quais são os procedimentos aqui para a gente fazer? Então, nós olhamos a ficha que acompanha a amostra e ele descreve os problemas que tinha na planta. Então, além dos problemas que ele descreveu na planta, nós observamos também que tinha fungo, né? E nem era o foco dele, mas nós notamos a presença. Então, quando chega o material aqui, nós fazemos também uma avaliação desse material. Se é só o que o produtor, o interessado, está mencionando na ficha, ou se tem mais algum problema. Então, como veio com raiz, nós olhamos a raiz, por exemplo, para ver a presença de nematóides em raízes. Então, avaliamos a raiz da presença. Notamos que as folhas tinham um amarelecimento e manchas indicativas e sinais de fungo. Então, preparamos esse material para fazer uma câmara úmida para promover a esporulação desse fungo e também da queixa do produtor com relação à presença de superbrotamento. Então, como já tinha detectado também em câmara úmida o fungo, nós vamos fazer a parte molecular para a detecção da espécie de fungo, para corroborar com o que foi detectado ali em câmara úmida e ver se tem algum patógeno, como por exemplo um fitoplasma. Então aqui, de uma maneira geral, né, só para demonstrar para vocês, sem todo o rigor, né, que a gente trabalha com a amostra, porque na verdade essa amostra já foi processada para a parte molecular, então só vou demonstrar aqui para vocês qual é o procedimento. Então nós pegamos da planta que chega várias partes dela, fazemos uma amostragem de todo o material. Pegamos folhas em diferentes estágios de desenvolvimento, com e sem sintoma, misturamos todas essas partes, essas subamostragens da planta em geral, e na parte molecular nós colocamos tudo, não é dessa forma, né? Só estou ilustrando aqui para ficar mais legal de ver, não é dessa forma. Nós colocamos o material amostrado dentro de tubos e esses tubos vão ser levados ao outro laboratório, que é a parte mais limpa do laboratório, onde a planta não entra, apenas partes dela, em pequenos tubos, que são chamados microtubos. E esses fragmentos da planta, então, que a gente vai fazer todo um processo de extração
de RNA e DNA desse material, para depois fazer os testes moleculares e detectar o fungo, o vírus, bactéria, também a parte de fitoplasma ou viroide, se for no caso de batata. E como é o RNA e o DNA, é certeza que é a identificação, né? Então aí vamos trabalhar com outra etapa, que é testar vários, vamos dizer, reagentes, né, que são os primers, como a gente chama, para focar em fungo, que a gente tem primers geral para fungo, para bactéria também trabalhamos com primers gerais, né, de detecção de bactéria, e depois de vírus a gente vai consultar a literatura para ver que vírus que ocorre naquela espécie, que fitoplasma ocorre nessa espécie, para direcionar, né, os primers ou a detecção depois molecular. Né? Porque a detecção molecular é de sim ou não. Sim. Então a gente tem que selecionar bem os reagentes para dar uma resposta adequada para a análise. É uma centrífuga refrigerada. Então, no processo aqui que ocorre nessa sala, então eu trouxe o material vegetal aqui dentro do tubo e nesta sala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo que a gente chama físico-químico, né? Eu vou colocar reagentes e submeter em determinados pontos a uma centrifugação para É a separação ali, né? Para no fim do processo eu ter como resultado um material genético, tanto da planta, que vai tudo junto, né? Tanto o material genético da planta como o material genético do patógeno que estiver ali presente naquela planta. Uhum. Então aqui dessa sala, nesse processo, eu vou ter o material genético. Então na outra etapa eu vou fazer propriamente o teste molecular, né? A PCR ou a RT-PCR. Ó, da sala de extração, então, ela vai vir aqui, ó, para a sala de PCR para fazer realmente a análise em si, né? Depois da extração aqui do RNA e DNA, é importante sempre manter refrigerado para não ter a degradação do material, né? Senão depois dá erro. É isso, né, Eliana? Então, o problema é todo o cuidado com o material, né? Então, porque se nós não cuidarmos muito bem desse material genético, né, do patógeno, aqui, sob condições adequadas de temperatura, ele vai se degradar e pode dar um falso negativo. Uhum. Então, além desse cuidado de manter sempre ele no cooler, né, todo o processo de preparo de reagentes para fazer a PCR ou a RT-PCR também em condições, todos eles são mantidos no cooler e tem que ser trabalhado rapidamente. Então a gente mantém o ar condicionado ligado, cooler aqui, não tira os tubos e os reagentes do cooler, trabalha sempre nessa condição. Depois que passou aqui, ó, pelo PCR, vai vir aqui para essa sala. Então aqui é que é o resultado final de toda a etapa, né? Então a purificação, a extração do ácido nucleico do patógeno, a amplificação, fazer milhares de cópias dele, capturando, né? Porque o primer ele captura pedaços do patógeno, do genoma do patógeno, faz milhares de cópias e a gente analisa então aqui na eletroforese. Essa é a eletroforese, que é a corrida. Corrida, né? A separação do genoma e daquele fragmento que nós fizemos milhares de cópias dele. Uhum. E depois vem aqui para ser visualizado em luz ultravioleta. Isso daqui é uma Houstonian. Aqui é trabalho de detecção de Houstonian em diferentes matrizes, que é água, solo e batata. Então, para detectar a presença da Houstonian. Então, o material é colocado aqui em cima e depois da eletroforese, né, daquela descarga elétrica. Então, onde tem o fragmento do patógeno, no caso da Houstonian, vai aparecer essa que a gente chama banda, né, esse tracinho aqui.
indicando que nesse primeiro material não tinha Ralstonia, nesses demais tinha a presença de Ralstonia e aqui não. E aqui é a continuação, né, do material. Então aqui o resultado da biologia molecular, da PCR, da RT-PCR, é aqui nessa sala que ocorre a visualização do resultado. Então a análise feita, vocês viram como é que faz aqui, algumas, né, porque faz diversas outras amostras. Você viu ali como é que é a análise molecular também, a gente viu batata, viu muita coisa legal aqui. Então depois que é feito, determinou se é um vírus, se é um fungo, uma bactéria na amostragem que você mandou aqui para o Instituto Biológico. A doutora Ieda e a doutora Eliana fazem o laudo, um sistema interno aqui do Instituto Biológico, que vai lá para a Silvia, no setor de triagem, que vai entrar em contato lá com você, produtor, que mandou a amostragem, tá? E vai também orientação de como melhorar ali a sua produção, né, nessa questão, como combater o negócio. Então assim, é bem bacana. Manda para cá a amostragem se você tiver alguma dúvida, não conseguir identificar pelo sintoma, pelo sinal ali que estiver apresentando em campo, quiser ter certeza do que você está trabalhando ali para ser mais efetivo nas suas pulverizações, nas suas aplicações, enfim, manda para cá que vale muito a pena ter uns resultados, um laudo técnico sobre a doença, beleza? Deixa o seu like, inscreve no canal aqui e compartilha esse vídeo para o pessoal saber como é que é o procedimento feito em amostragem aqui para o setor de fitopatologia do Instituto Biológico. Valeu!